Mãe, eu não tenho tempo para suas bobagens. Nunca mais me ligue pela madrugada, disse a filha quando a mãe telefonou para avisar que estava hospitalizada. Então fiz o que uma boa mãe faria. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. A pontada no peito veio antes do bip agudo do monitor ao lado da minha cama. Abri os olhos e a claridade artificial do quarto de hospital me fez piscar. Tudo era branco, frio e cheirava a desinfetante. Meu corpo doía, mas era uma dor familiar. A dor real, aquela que rasgava a alma, estava prestes a começar. Minha mão tremia ao pegar o celular na mesinha de cabeceira. O nome Duda Filha brilhava na tela. Era minha única esperança, meu único porto seguro. Ou pelo menos, era o que eu costumava pensar. Respirei fundo, o ar parecendo gelado em meus pulmões e disquei o número. Cada toque da chamada era uma martelada no meu coração já cansado. 1, 2, 3 toques. No quarto toque, a voz dela soou, mas não era a voz doce da minha menina. Era uma voz apressada, quase irritada. Mãe, aconteceu alguma coisa? Estou ocupada. Filha, Duda, meu amor. Minha voz saiu como um sussurro fraco, quebrada pela angústia. Eu não me senti bem. Estou no hospital. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não um silêncio de choque ou preocupação, mas o silêncio de quem foi interrompido. Pude ouvir uma voz masculina ao fundo, baixa e melodiosa, o som da serpente no meu paraíso. Era ele, Antônio. Hospital? De novo, mãe? O que foi dessa vez? A senhora tomou seus remédios direito? A voz de Eduarda era afiada, cortante. As palavras dela não eram um questionamento, era uma acusação. Eu não sei, filha. Passei mal de madrugada, a vizinha me trouxe. Estou sozinha aqui. Você pode vir? O pedido saiu como uma súplica. A última gota de orgulho se esvaindo pelo ralo daquele quarto estéril. Vir agora? Mãe, eu não posso. O Antônio e eu temos um compromisso importante. Ele está fechando um negócio grande. Mas, filha, é a sua mãe, insisti, sentindo as lágrimas quentes começarem a rolar pelo meu rosto. Eu estou com medo. Ouvi o murmúrio de Antônio novamente, mais claro dessa vez. Ela está fazendo drama, meu bem, sempre a mesma tática para chamar sua atenção. Temos então a voz da minha filha voltou, agora fria como aço. Mãe, o Antônio tem razão. A senhora precisa parar com essa mania de perseguição, de se vitimizar. Sempre que as coisas estão boas para mim, a senhora arruma um jeito de estragar. Descanse. Depois eu vejo se consigo passar aí. Bip. Ela desligou. O celular caiu da minha mão e bateu suavemente no lençol. O som do monitor cardíaco parecia zombar de mim, um ritmo constante para um coração que acabara de ser partido em 1000 pedaços. Fechei os olhos com força, tentando apagar a imagem do rosto de Antônio na minha mente. Aquele rosto de anjo com um sorriso que prometia o céu, mas que só entregava o inferno. Lindo, elegante, carismático. Um demônio vestido em pele de cordeiro. Minha Duda, minha filha sempre foi um presente. Cuidou de mim quando o pai dela se foi. Era minha companheira, minha amiga. Nossas tardes de domingo na varanda, com bolo de fubá e conversas fiadas, eram o meu tesouro. Tudo mudou quando Antônio apareceu. No começo ele mal olhava para ela. Um homem tão sofisticado, dono de si, não parecia ter interesse em uma moça simples como a minha Duda. Mas então, em uma conversa boba com uma amiga em comum, deixei escapar sobre o dinheiro que eu e meu falecido marido guardamos a vida inteira. Uma quantia considerável para garantir nosso futuro e o futuro da nossa filha. Foi como acender uma luz. De repente, Antônio só tinha olhos para Eduarda. As flores começaram a chegar, os jantares caros, as promessas de um amor de cinema. E minha filha, carente, sonhadora,
Caiu como um pássaro hipnotizado. Ela estava cega. Cega de amor por um homem que eu sabia, com toda a certeza da minha alma, que só estava interessado no nosso dinheiro. Ele me via como um obstáculo, uma velha que precisava sair do caminho para que ele pudesse pôr as mãos em tudo. Eu tentei avisar. Tentei abrir os olhos dela. Filha, esse homem não é o que parece, eu dizia. E ela respondia: a senhora está com ciúmes, mamãe, com inveja da minha felicidade. O casamento foi a prova final. Fui informada por telefone. Mãe, não precisa vir à festa. Será algo cansativo. A senhora precisa descansar, disse Eduarda com a voz de fantoche dele. Fiquei em casa olhando para o porta-retrato do meu marido e chorei como não chorava desde a morte dele. Agora, aqui neste hospital, a solidão era a minha única companhia. Os dias se arrastavam. As enfermeiras entravam e saíam, faziam seu trabalho com eficiência, mas sem calor. Ninguém perguntava, ninguém se importava. Eu era apenas o leito 12B. Até que uma tarde, uma jovem enfermeira de olhos vivos e sorriso gentil entrou no quarto. Dona Marilene, certo? Ela disse ajustando meu soro. Meu nome é Fernanda. Como a senhora está se sentindo hoje? Na medida do possível, minha filha, respondi, a voz ainda rouca. Ela parou o que estava fazendo e me olhou de verdade. Não para os meus sinais vitais, mas para mim. A senhora parece triste. Está esperando visita? Quer que eu ligue para sua filha? A menção de Eduarda fez meu peito doer novamente. As lágrimas vieram sem permissão. E, não sei porquê, talvez pelo cansaço, pela solidão, ou pela bondade genuína que vi naqueles olhos, eu desabei. Contei tudo. Falei da minha Duda, de como ela era antes. Falei de Antônio, da mudança repentina, do casamento para o qual não fui convidada. Falei do meu medo, da minha certeza de que ele era um golpista esperando eu partir desta para uma melhor. Fernando ouviu tudo em silêncio, sua expressão passando de simpatia para choque e depois para uma raiva contida. Ela segurou minha mão e o calor do seu toque foi a primeira coisa humana que senti em dias. Dona Marilene, isso é horrível, ela disse, a voz firme. Esse homem é um canalha e sua filha, me desculpe dizer, mas ela está sendo cúmplice. Eu sei, sussurrei, mas ela é minha única filha, o que eu posso fazer? Fernanda me olhou e um brilho diferente surgiu nos seus olhos, um brilho de inteligência e determinação. Sabe, Dona Marilene, ela começou, às vezes o amor de mãe nos cega tanto quanto a paixão. A senhora tem certeza de que Antônio a transformou? Ou ele apenas deu a ela a desculpa perfeita para mostrar quem ela realmente sempre foi? A pergunta dela me atingiu como um soco no estômago. Era um pensamento terrível, um que eu nunca tinha ousado ter. Seria possível? Minha doce Duda teria aquele egoísmo dentro dela o tempo todo, apenas esperando a oportunidade para florescer? A dúvida, uma vez plantada, começou a criar raízes no meu coração desolado. A pergunta de Fernanda ficou pairando no ar gelado do quarto, mais afiada de qualquer bisturi. Ou ele apenas deu a ela a desculpa perfeita para mostrar quem ela realmente sempre foi. O meu primeiro instinto foi negar, defender minha filha com a ferocidade de uma leoa. Minha Duda? Egoísta? Impossível. Eu a criei com amor, com valores. Eu lhe dei tudo. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada por Fernanda, era venenosa e começou a germinar no solo fértil da minha dor. Não, não pode ser, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Minha filha me amava. Fernanda não recuou. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Sua presença era firme, mas gentil. Dona Marilene, me conte como eles se conheceram. Me conte os detalhes. Às vezes o diabo mora nos detalhes. E eu contei. Fechei meus olhos e voltei no tempo, para uma tarde ensolarada em um café no centro da cidade. Eu e Duda estávamos tomando um cappuccino. Antônio estava sentado a algumas mesas de distância, lendo um jornal, parecendo um ator de cinema.
Duda não parava de olhar para ele, suspirando. Mãe, olha que homem lindo, mas um homem desses nunca olharia para mim, ela disse com uma ponta de melancolia. Naquela mesma semana, encontrei uma velha amiga, a Amélia, no supermercado. Entre uma conversa e outra, ela me perguntou sobre Duda e eu, orgulhosa, comentei sobre como minha filha era trabalhadora e como eu estava tranquila, pois eu e meu falecido marido tínhamos conseguido juntar um bom pé de meia, uma herança que garantiria que ela nunca passasse por dificuldades. Eu não sabia que a Amélia, com sua língua solta, comentaria isso com meio mundo. E por uma infeliz coincidência do destino, uma das pessoas com quem ela comentou conhecia Antônio. 2 semanas depois, como num passe de mágica, Antônio esbarrou com Eduarda na saída do trabalho dela. Ele a convidou para um café, depois para um jantar. De repente, o homem que nunca olharia para ela não conseguia mais ficar longe. As flores, as joias, as viagens de fim de semana, ele a comprou. E minha filha, que sempre teve uma vida simples, se deixou vender por um conto de fadas. Ele a seduziu com luxo, eu disse a Fernanda, a voz embargada pela lembrança, e começou a me afastar. Primeiro, eram as críticas sutis. Sua mãe não acha que essa cortina é meio antiga? Amor, essa casa da sua mãe é grande, mas tão parada no tempo. Depois, as desculpas para não me visitar. O ápice foi o casamento. Eu já tinha até comprado um vestido, um azul bonito, da cor dos olhos do pai dela. Então ela me ligou. Minha voz falhou. Fernanda esperou pacientemente. Ela me ligou e disse com a voz mais fria do mundo que a festa não era lugar para mim, que o Antônio achava melhor eu ficar em casa para não me cansar. Cansar? Eu criei aquela menina sozinha. Trabalhei de sol a sol, nunca reclamei de cansaço. Fui descartada como um móvel velho. E a senhora acredita que essas palavras foram só do Antônio? Fernanda perguntou, cirúrgica. Foi então que a dúvida me esfaqueou de verdade. Lembrei-me de pequenas coisas. De quando Duda era adolescente e esqueceu meu aniversário porque as amigas a chamaram para uma festa na praia. Lembrei-me das vezes em que ela fazia birra para ter a roupa de marca mais cara, mesmo sabendo que estávamos com o orçamento apertado. Na época eu via como coisas da idade, caprichos de uma filha única. Mas agora pareciam pequenos ensaios para a grande traição que estava vivendo. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais apenas de tristeza. Eram de uma terrível e nascente compreensão. Talvez Antônio não tivesse criado um monstro. Talvez ele apenas tivesse libertado um que já vivia dentro da minha filha, adormecido. O que eu faço, Fernanda? O que eu faço? Solucei, sentindo-me completamente perdida. A senhora vai lutar, ela disse com a voz de uma força que me contagiou. A senhora não vai deixar aquele urudu e essa filha ingrata ficarem com o que é seu por direito, com o fruto do seu trabalho e do seu marido. Nós vamos desmascará-lo. Mas como? A palavra de uma velha doente contra a de um homem charmoso e da minha própria filha? Nós não vamos usar palavras. Nós vamos usar a verdade. E seus olhos brilharam com a ideia que se formava. Nós vamos fazer ele confessar. E o mais importante, Eduarda terá que ouvir cada palavra da boca dele. O plano era audacioso, arriscado e me assustava, mas era a única saída. Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava no hospital, nós duas traçamos cada detalhe. Eu teria alta e voltaria para casa. Ligaria para Antônio, não para Duda. Diria a ele que o hospital exigia uns documentos antigos que estavam no cofre lá de casa e que eu estava fraca demais para ir buscar. Diria que confiava apenas nele, o homem da casa, para uma tarefa tão delicada.
e afagar o ego dele. Eu vou te dar a senha do cofre, meu filho. É onde guardo tudo de valor. Eu diria, a isca perfeita para um homem ganancioso. Enquanto ele estivesse a caminho, eu ligaria para a Duda. Diria que estou com uma dor terrível, que acho que vou desmaiar e pediria que ela viesse correndo. A ideia era que ela chegasse um pouco antes dele e, sem que ele soubesse, se escondesse no seu antigo quarto. Deixaria meu celular gravando, escondido na estante da sala. Eduarda ouviria ao vivo e a cores o que seu amado marido realmente pensava de mim e dos planos dele para o nosso futuro. Ele vai se sentir tão seguro, achando que está sozinho com uma velha indefesa, que vai abrir a boca, explicou Fernanda. Ele vai se vangloriar, vai revelar tudo. E se a Duda não vier? Perguntei, o medo voltando. Ela virá, garantiu Fernanda. A culpa, mesmo que pequena, vai falar mais alto. E a curiosidade de saber se a senhora vai deixar algo para ela também. No dia da minha alta, o sol lá fora parecia diferente. Não era um sol de esperança, mas um sol que iluminava um campo de batalha. Fernanda me ajudou com as malas e me deu um abraço apertado na porta do hospital. Força, dona Marilene, a senhora consegue. Ao entrar no táxi, eu não era mais a pobre senhora abandonada. Eu era uma mãe com o coração em frangalhos, mas com uma missão. Eu precisava saber a verdade, toda ela, por mais que essa verdade pudesse me destruir para sempre. Voltar para casa deveria ter sido um alívio, mas cada cômodo parecia um mausoléu das minhas memórias felizes. O cheiro familiar de lavanda dos meus armários misturava-se com o cheiro de poeira e abandono. Por um instante, a vontade de desistir de tudo, de me deitar na minha cama e esperar o fim, foi avassaladora. Mas então, o rosto bondoso de Fernanda e a imagem do sorriso falso de Antônio me deram a força que eu precisava. Era hora de armar o palco para a peça final. Posicionei meu celular com cuidado na estante da sala, escondido entre um porta-retrato meu e do meu falecido marido e um vaso de flores artificiais. A câmera minúscula tinha uma visão perfeita do sofá onde eu me sentaria, frágil e isca. Com o coração batendo descompassado, fiz a primeira ligação. Antônio, meu filho, é a Marilene. Minha voz saiu trêmula exatamente como havia ensaiado. Dona Marilene, que surpresa! Como a senhora está? Soube que já saiu do hospital. A voz dele era um veludo, uma armadilha sonora. Eu estou em casa, mas ainda muito fraca. E é por isso que preciso de um favor enorme. O hospital me pediu uns documentos que estão no cofre aqui de casa. E eu não confio em mais ninguém para isso. Você é o homem da casa agora. Poderia vir aqui pegá-los para mim? Houve uma pequena pausa. Eu podia quase ouvi-lo sorrindo do outro lado da linha. Mas é claro, minha sogra, seria uma honra ajudar. Me passe o endereço e a senha que eu vou voando. Dei a ele a senha. O som dos números saindo da minha boca parecia o de uma traição, mesmo que fosse contra o meu algoz. Obrigada, meu filho. Deus lhe pague. Desliguei, sentindo um gosto amargo na boca. Agora, a parte mais difícil. Respirei fundo e disquei o número de Eduarda. Mãe, já ligou hoje? Ela atendeu, a impaciência evidente. Duda, filha. Forcei um gemido, levando a mão ao peito. A dor voltou. Está muito forte. Eu acho que vou desmaiar. Por favor, vem para cá, rápido. O quê? A senhora ligou para a ambulância? Não, eu quero você. Por favor, filha, estou com medo.
Usei a mesma palavra da nossa última conversa. Desta vez, surtiu efeito. Ouvi um suspiro pesado, o som de chaves sendo pegas. Droga, tá, eu tô indo, não saia daí. Ela chegou em menos de 20 minutos, o rosto contraído numa máscara de irritação e preocupação forçada. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, eu puxei pela mão. Filha, me escuta. O Antônio está vindo para cá. Eu preciso que você veja uma coisa. Preciso que você ouça a verdade. Por favor, se esconda no seu quarto e não faça um barulho. Faça isso pela sua mãe. Ela me olhou, confusa e desconfiada. Que palhaçada é essa, mãe? Por favor, Duda, apenas uma vez, confie em mim. Talvez por curiosidade ou talvez por um resquício de sentimento que ainda existia, ela concordou. Entrou no seu antigo quarto, o santuário cor-de-rosa da sua infância, e fechou a porta lentamente. Minutos depois, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Era ele. Abri a porta e lá estava Antônio, com um sorriso solidário no rosto e o brilho da ganância nos olhos. Dona Marilene, vim o mais rápido que pude. A senhora está pálida. Sente-se, por favor. Ele me ajudou a voltar para o sofá. Uma gentileza que me deu náuseas. Obrigada, Antônio. Você é um anjo. Eu disse, sentindo cada palavra como veneno. Não se preocupe. Vou pegar os documentos e logo a senhora poderá descansar. Ele caminhou até o cofre na parede dos fundos, abriu-o com uma facilidade que me assustou e tirou de lá um envelope vazio que eu havia deixado. Ele se virou para mim, o envelope na mão, e o sorriso solidário desapareceu. Foi substituído por um sorriso de desprezo, de triunfo. Prontinho. Sabe, Marilene, ele começou, a voz agora relaxada, cruel. Você me dá um trabalho, mas logo tudo isso vai acabar. Fiquei em silêncio, apenas olhando para ele, meu corpo inteiro tremendo. Você achou mesmo que eu me apaixonei pela sua filha sem mais nem menos? Aquela mosca morta? Ele riu, um som seco e feio. Por favor, a Duda é um degrau, só isso, uma ferramenta. Assim que você bater as botas, e espero que seja logo, aquela herança toda que você vive falando vem pra ela. E a Duda, a Duda faz tudo o que eu mando. Depois que o dinheiro estiver na minha conta, eu dou um pé na bunda daquela sonsa e sumo no mundo. Ele se aproximou, olhando pra mim como um predador olha pra sua presa ferida. Você não passa de um peso morto, uma pedra no meu caminho. Cada dia que você respira é um dia a menos que eu tenho para aproveitar a vida que eu mereço. Então, faça um favor a todos nós e desapareça logo. Cada palavra era uma punhalada, mas em meio à dor, senti uma faísca de vitória. A gravação estava perfeita. A porta do quarto de Duda se abriu. Antônio congelou, o rosto se tornando uma máscara de pânico. Meus olhos se encheram de lágrimas, desta vez de alívio. Agora, filha, agora você vê, pensei. Eduarda saiu do quarto. Ela olhou para Antônio, pálido e mudo. Olhou para mim, chorando no sofá. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Eu esperei o grito, a raiva, o abraço dela em mim. Mas o que veio a seguir destruiu o que restava do meu mundo. Eduarda caminhou lentamente, não na minha direção, mas de Antônio. Ela parou na frente dele e, para o meu horror absoluto, pegou na mão dele. Eu ouvi tudo, mamãe, ela disse, a voz estranhamente calma sem se virar para mim. Antônio olhou para ela chocado. Eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele pensa, ela continuou. E então virou seu rosto para mim, os olhos frios e determinados. Mas eu o amo. E o amor é isso. É aceitar a pessoa por inteiro, com todos os defeitos. Se é o nosso dinheiro que ele quer para ser feliz ao meu lado, então que seja. Nós vamos ficar juntos. O ar saiu dos meus pulmões. O som do mundo desapareceu.
Aquele não era o amor cego de uma menina apaixonada. Era uma escolha consciente. Ela estava escolhendo o monstro, o dinheiro, a mentira, em vez de mim. O coração que estava em pedaços agora virou pó. Ela não foi corrompida por ele. O egoísmo, a ganância já estavam lá. Antônio foi apenas o jardineiro que regou a semente ruim que eu, em meu amor de mãe, me recusei a ver. Vamos embora, meu amor, disse ela a Antônio, puxando-o pela mão. Ele, ainda atordoado, o seguiu. Eles saíram e fecharam a porta atrás de si, deixando-me sozinha, no silêncio ensurdecedor da minha casa, com a voz gravada de Antônio, ainda ecoando como um fantasma na sala. Naquele momento, eu entendi. A minha filha, a minha Duda, tinha morrido há muito tempo. Eu só não tinha percebido até agora. O som da porta batendo ecoou na sala e depois foi engolido por um silêncio profundo e absoluto. Eu não me movi. Fiquei ali, encolhida no sofá, olhando para o vazio que minha filha e o marido dela deixaram para trás. O celular na estante tinha parado de gravar, mas a voz cruel de Antônio continuava a tocar dentro da minha cabeça, num loop infinito de dor. Não havia mais lágrimas para chorar. A fonte havia secado, deixando para trás apenas um deserto no meu peito. Eu não sentia raiva, não sentia ódio. O que eu sentia era nada. Um vácuo gelado, onde antes havia o amor de uma vida inteira. A porta se abriu de novo, mas com suavidade. Era Fernanda. Ela tinha esperado do lado de fora, como combinado, para ser minha testemunha e meu apoio. Seus olhos encontraram os meus, e ela não precisou dizer uma palavra. Ela viu a devastação. Com passos silenciosos, ela atravessou a sala, pegou o celular na estante e guardou-o na bolsa. Depois, sentou-se ao meu lado no sofá e, sem dizer nada, pegou minha mão fria entre as suas. O calor do seu toque foi a primeira coisa real que senti desde que o mundo desabou. Ficamos assim por um longo tempo. Apenas o relógio antigo na parede, marcando a passagem de um tempo que, para mim, havia parado. Acabou, Fernanda. Eu disse finalmente. A voz um fio rouco. Ela fez a escolha dela. Sim, respondeu Fernanda, a voz firme. E agora, a senhora vai fazer a sua. Naquele momento, a névoa do choque começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e cortante. A dor não tinha ido embora, mas agora ela tinha um propósito. Não era sobre vingança no sentido de destruir. Era sobre me proteger, sobre honrar a mim mesma e ao meu falecido marido. Era sobre garantir que o fruto do nosso suor não iria financiar a vida de um canalha e da mulher que escolheu ser sua cúmplice. No dia seguinte, com a ajuda de Fernanda, eu estava sentada no escritório de um advogado, um homem sério e de olhar compenetrado. Coloquei o celular sobre a mesa de mogno polido. Doutor, eu quero mudar meu testamento. Quero deserdar minha única filha, Maria Eduarda. O advogado ergueu as sobrancelhas. Dona Marilene, a lei brasileira protege os herdeiros necessários. Deserdar um filho é um processo complexo. Precisa de uma justificativa muito forte, como um ato de indignidade. Eu tenho a justificativa. Respondi, com a calma dos que não têm mais nada a perder. Fernanda apertou o play. A voz de Antônio, arrogante e cruel, preencheu a sala silenciosa do escritório. A confissão do golpe, o desprezo pela minha filha, o desejo pela minha morte. Quando a gravação terminou, o advogado me olhava de uma forma completamente diferente. Então, Fernanda deu seu depoimento, descrevendo a reação de Eduarda, sua escolha consciente de ficar ao lado do homem que a humilhara e que planejava roubá-la. O processo foi iniciado. A gravação era uma prova irrefutável. A traição e o abandono material e afetivo durante minha doença, somados à cumplicidade no plano de Antônio, configuravam um ato de indignidade. Maria Eduarda foi notificada, mas não contestou.
Talvez por vergonha, talvez por arrogância, ou talvez porque, no fundo, ela soubesse que tinha perdido. Meu novo testamento foi redigido. Todos os meus bens, a casa, o dinheiro guardado, tudo o que eu e meu marido construímos, eu deixei para uma única pessoa, Fernanda. Ela se tornou a filha que a vida me deu, quando a de sangue me abandonou. Ela cuidava de mim, da casa, das minhas finanças, com um carinho e um respeito que eu jamais imaginei receber novamente. Numa tarde chuvosa, sentadas na varanda, tomando chá, eu a observei enquanto ela lia um livro para mim. A paz que eu sentia era algo novo. Uma paz que não era a ausência de dor, mas a presença de um novo tipo de amor. Fernanda? Eu a chamei. Ela baixou o livro e sorriu para mim. Por que, minha filha? Por que você fez tudo isso por mim? Mal me conhecia? Ela ficou em silêncio por um instante, olhando a chuva cair. A senhora não se lembra do Dr. Alves, lembra? O médico que cuidou do seu marido no hospital nos últimos dias dele. Meu coração deu um pequeno pulo. Lembro, um homem bom, de mãos gentis. Ele era meu avô, disse Fernanda com a voz suave. Quando ele faleceu, pouco tempo depois do seu marido, nossa família passou por uma dificuldade muito grande. Eu estava prestes a largar a faculdade de enfermagem, não tínhamos como pagar. Ela olhou para mim e seus olhos se encheram de lágrimas. Então, um dia, a diretora da faculdade me chamou. Uma doação anônima tinha chegado, o valor exato para pagar meus estudos até o fim. A única condição do doador era que o dinheiro fosse usado pela neta do Dr. Alves. E eu nunca soube quem agradecer. Eu rezei por esse anjo por anos. Eu a encarei, a xícara de chá tremendo em minhas mãos. Voltei no tempo, para o meu luto, para a minha dor, para a gratidão que senti por aquele médico que aliviou o sofrimento do meu marido. Lembrei-me de ir ao meu banco, de fazer uma transferência, de pedir ao gerente que fosse anônima, um gesto em memória do homem que amei. Era um gesto em memória do meu marido, sussurrei, e as peças do quebra-cabeça da vida se encaixaram de uma forma tão perfeita, tão divina, que me tirou o fôlego. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de dor, eram de espanto, de gratidão, de uma compreensão cósmica. A bondade que eu plantei no passado, no auge da minha tristeza, tinha florescido e voltado para mim na forma daquela moça, no momento da minha maior necessidade. Eu não perdi uma filha, eu ganhei uma. O universo, em sua misteriosa sabedoria, havia me devolvido o bem que eu fiz. Minha vingança não foi ver Eduarda sofrer. Foi encontrar a felicidade e a paz sem ela. Foi construir uma nova família, não baseada em laços de sangue, mas em laços de alma. E essa, eu descobri, era a única herança que realmente importava. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.